A palavra do Senhor para o nosso coração se encontra em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 9, com o tema A Visão de Cristo. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pergamon, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. A palavra do Senhor nos fala de João, aleluia, que João foi escolhido por Deus, aleluia, para ter a visão, aleluia, do último livro, que é Apocalipse, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, ele arrebata João Espírito, aleluia, aonde ele estava ali na ilha chamada Patmos, e Jesus, aleluia, naquele momento, ele arrebata João, aleluia, em espírito, e João, aleluia, ele contempla, aleluia, Jesus Cristo, ele contempla, aleluia, a cidade santa, e João, antes de ter a revelação das 7 igrejas, Jesus Cristo fala para ele: João, o que vê, escreve num livro. Antes de João contemplar o que o Senhor tinha para as 7 igrejas, o que o Senhor tinha era correção, mas o que o Senhor tem também, aleluia, a cada dia é libertação, conserto, mas o que o Senhor tem a cada dia é amor, é renúncia, aleluia, porque, aleluia, o Senhor disse para João escrever o que ele estava vendo, porque era para ele enviar para as 7 igrejas a visão de Cristo. O que Jesus Cristo estava falando para João? Falar para as 7 igrejas. Porque, aleluia, as 6 igrejas andavam errante. Aleluia. Como errante? As 6 igrejas, que são 7. 6 igrejas desagradaram ao Senhor. Aleluias. Mas a Filadélfia, aleluia, ela agradou a Cristo. Aleluia. E João, ele contempla, ele vê Jesus Cristo. Aleluia. E quando ele olhou para ver quem falava com ele no meio dos 7 cartiçais, aleluia, João vê um semelhante ao Filho do Homem. Quem é semelhante ao Filho do Homem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. E o João, ele vê, aleluia, Jesus Cristo. Ele vê, aleluia, os cabelos dele branco como a lã, como a neve. Ele vê os olhos do Senhor como chama de fogo. João, aleluia, ele vê, aleluia, os pés, aleluia, do Senhor semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águias, aleluia. A voz do Senhor como a voz de muitas águas. O Senhor, aleluia, ele se agradou da igreja Filadélfia, porque a igreja Filadélfia tinha amor. Era uma igreja perseguida, mas era uma igreja que vivia em santidade. Era uma igreja, aleluia, que vivia em amor. Era uma igreja que vivia os princípios e a palavra de Deus. Era uma igreja que vivia a doutrina de Cristo, aleluia. E a igreja, aleluia, de Filadélfia foi a única igreja que agradou ao Senhor. E João, ele vê, aleluia, tudo que ele viu, aleluia, ele escreveu, aleluia. Ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Levaram João para aquela ilha, aleluia. Mas ali naquela ilha o Senhor teve um encontro com João. Jogaram João dentro de um caldeirão, aleluia, de óleo fervendo, não morreu. Por quê? Porque quando o Senhor tem promessa, pode até passar no vale da sombra da morte, mas quando ainda não é vontade de Deus, não morre. João, ele morreu de velhice na ilha chamada Patmos, mas lá o Senhor se revelou, aleluia, como ele continuou se revelando para João, porque João já tinha uma intimidade com Deus antes de ir para a ilha chamada Patmos, onde ficava prisioneiros ali. E João, por causa da sua velhice ali, ele não trabalhava, aleluia, de escravo naquela ilha, como prisioneiro.
Mandaram João para lá, aleluia, para João não pregar mais a palavra de Deus, mas lá João continuou pregando a palavra de Deus. Mas lá João continuou vivendo os princípios, mas lá João continuou vivendo a palavra. Lá João continuou pregando, aleluia, para aquelas pessoas que estavam presos ali, aleluia, na ilha chamada Patmos, que Jesus é a salvação, que Jesus, aleluia, ele é o Filho de Deus que nos conduz à salvação. João, aleluia, ele sofreu pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, aleluia. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro da tua vida. Largue o mundo para viver a vontade de Deus, aleluia. Mas não largue Deus para viver a vontade do mundo. O Senhor, meu irmão, minha irmã, para ti, ele tem muito mais. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio dar vida e vida com abundância. O Senhor nos diz na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o Senhor nos diz, aleluia, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está às portas, aleluia. Mas será que a noiva de Cristo está preparada para o arrebatamento da igreja? Aleluia. Igreja, é tempo de se despertar em oração, é tempo de se despertar em vigilância, é tempo da igreja de Cristo, aleluia, viver a palavra de Deus, pregar e viver, porque nós temos que pregar e viver, nós temos que cantar e viver, nós temos que orar e viver, aleluia, porque Jesus Cristo vai voltar. E ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue dele. E só vai subir aqueles que perseveraram em obedecer a Deus e a sua palavra. Eu amo falar em obediência porque é muito importante a obediência à palavra de Deus, a obediência a Deus. Se nós não obedecemos a Cristo, nós somos inúteis servos. Aleluia. Como estará o amor de Cristo em nós se nós não obedecemos a palavra dele? Temos que andar em sinceridade perante ao Senhor. Aleluias, porque ele virá buscar o seu povo, ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Jesus Cristo, o Filho de Deus, voltará. Aleluia. E é tempo de se despertar, porque Jesus está voltando e a palavra dele está se cumprindo. Aleluia. Volte para Cristo, você que está afastado. Volte para os pés do Senhor Jesus enquanto é tempo, porque chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Aleluia. Receba a palavra do Senhor no teu coração e volte para Cristo, porque ele é o único caminho que nos conduz à salvação. O Filho de Deus, aquele que negar Jesus aqui na terra, ele também vai negar diante do Pai, diante dos anjos. Mas aquele que confessar o nome do Senhor aqui diante dos homens, o Senhor diz: eu também confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos que estão no céu. Tenha uma vida de sinceridade, de conserto, de obediência e de renúncia ao Senhor. Só assim nós agradaremos a Cristo, tendo uma vida de obediência, renúncia e uma vida de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Aleluia, para todo sempre. Fica com esta palavra no teu coração. Curte, aleluia, glória a Deus. Curte, comente, compartilhe. Aleluias. Envie para outras pessoas a palavra do Senhor. Aleluias, para que outras almas sejam alcançadas para a glória de Deus. Se inscreva no canal, aleluia. Deixe o Senhor Jesus conduzir a tua vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida.